Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Isaac. Um abraço pro Celino. Verdade, meu. Olha que eu tô reconhecendo. Celino, um abraço. Celino fez parte da minha adolescência para a juventude. Um abraço, Celino. Um abraço mesmo. A Nath entrando aí. É isso daí, pessoal. Vanessa entrando. Boa noite. Boa noite. Nós estamos no último dia da nossa mentoria. Último dia da nossa mentoria. Mas que legal, Celino. Um abraço, Celino. É isso daí, pessoal. Nós já vamos iniciar. Eu vi que o coraçãozinho começou a subir aí. Wesley Costa, meu irmão, meu amigo pessoal, lá de Várzea. Um abraço, Wesley, meu irmão. Graça e paz. Um abraço, Ruisan. Rapaz, eu esqueço sempre o nome da esposa da Vanessa, cara. Um cara fantástico. Ruisan. Um abraço. Coraçãozinho subindo. Jorginho lá do Chipre. Jogador de futebol. Um abraço. Live fotografia, meu irmão. Eliabe Dantas. Depois eu vou fixar o comentário dele aqui para você entrar lá na página dele. É um fotógrafo fantástico. Fantástico, profissional. Pessoal, nós vamos entrar hoje em O Wesley falou, quebra tudo. Hoje eu estou no gás, no último dia da nossa mentoria. A moeda mais valiosa do mundo. Um abraço, um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Hoje nós estamos no último dia da nossa mentoria. Lucelena, minha querida. Um abraço aí pro Gui. E hoje nós vamos falar sobre, aproveitando que é o último dia, né, da nossa mentoria, a moeda mais valiosa do mundo, que é a atenção. E hoje nós vamos falar onde está a sua atenção, em Deus ou na religião. Hoje nós vamos colocar pressão e antes da gente poder iniciar com força, peço para você colocar o dedo nesse aviãozinho aí e mandar para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, puder abençoar com essa palavra. Eu tenho uma palavra hoje muito forte mesmo, a mentoria hoje vai ser muito forte mesmo, vamos tocar em algumas feridas mesmo, e se você puder, o máximo que você puder compartilhar aí para alcançar pessoas, vai ser muito importante, tá bom? Vamos iniciar então a nossa mentoria? Vamos lá? Sei que você está mandando aí para os seus amigos. Só estava esperando para a gente poder iniciar. Tá ok? Vamos lá então. Pessoal, desde o primeiro dia, vamos fazer um overview agora. Vamos recapitular tudo que nós falamos esses dias para a gente poder iniciar essa mentoria. Na segunda-feira nós falamos sobre a moeda mais valiosa do mundo. Nós detectamos qual é. A moeda mais valiosa do mundo não é o dólar, não é a libra, não é o ien, também não é o tempo. A moeda mais valiosa do mundo é a atenção. Tudo aquilo que você dá atenção, ali está investido tudo que você tem de mais precioso. Então, segunda-feira nós falamos sobre a moeda mais valiosa do mundo, se ela está investida no passado, no presente ou no futuro. Na terça-feira, na mentoria nós falamos que assim como imagina sua alma, assim já é. Então nós falamos terça-feira sobre o poder do imaginar, sobre a fé, tudo aquilo que nós imaginamos, tanto para bom quanto para ruim, tudo aquilo que eu já imaginei, aquilo acontece. Pessoal chegando, Dani Silva, Deus abençoe.
Na quarta-feira nós falamos sobre transformar pela renovação da mente e foi uma live também poderosa. Falamos sobre assumir o governo, foi muito top. Ontem nós falamos sobre guardar o coração. Tudo que você tem de mais precioso, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Hoje nós vamos falar onde você está investindo a sua atenção. Se a sua atenção, se a sua moeda mais valiosa do mundo, quero que você detecta hoje se você está investindo essa moeda na religião ou se você está investindo essa moeda em Deus. E hoje nós vamos detectar algumas coisas. E para a gente poder falar sobre isso, eu queria que você fizesse uma autoanálise aí. Nós vivemos num contexto de pandemia, desse Covid-19, esse coronavírus. Nós vivemos num contexto assim de muita tensão. Nós vivemos em crise. O mundo está em crise. O mundo está com medo, o mundo está inseguro. A insegurança social, a insegurança econômica, a insegurança física de saúde, a insegurança emocional, principalmente, tem atingido geral. E eu vejo que tem algo assim muito sério acontecendo, que muita gente não detectou, e nós vamos falar sobre isso hoje, que é sobre a questão espiritual. Cá para nós, você acredita que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente, conosco, através desse coronavírus? Você acredita nisso ou não? Fala para mim. Até agora, qual foi a visão, a lição que você conseguiu enxergar, você conseguiu detectar relacionado a esse coronavírus? Nós precisamos entender o que está acontecendo. Esse coronavírus ele está trazendo para nós algumas lições. E essa crise, na verdade, tem gerado crise interior em muita gente. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo falar com você. E aí eu vejo muita gente em crise. Hoje mesmo, aqui em Pereira Barreto, na igreja onde eu auxilio como pastor, nós iríamos voltar às nossas atividades e aí, na verdade, que não foi possível, fomos barrados. Mas eu vejo uma questão, eu vejo que muita gente está com saudade da igreja, mas não está com saudade de Deus. Tem muita gente que está com saudade de culto, mas não está com saudade de Deus. Então, assim, nós precisamos detectar onde está a nossa visão. Eu vou te falar algo que pode te chocar. Primeiro, vai pegando os códigos de hoje. Primeiro, Deus não é evangélico. Você é um pastor, está falando isso? Estou falando isso. Se quiser digitar aí, pode digitar. Deus não é evangélico. Porque parece que Deus aceitou Jesus e virou crente. Deus não é evangélico. Deus é Deus. Acima de todas as questões. Acima de todas as religiões. Acima de tudo, Deus é Deus. Quero que você entenda isso. Segunda coisa, Deus, ele é. Não é que Deus existe. Tudo o que existe é porque foi criado. Pastor, então você está dizendo que Deus não existe? Não, Deus não existe. Deus é. Ele diz, eu sou. Deus é. Ninguém criou Deus. Deus é eternidade. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Então Deus é. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, eu vou dizer algumas coisas hoje que pode chocar você. Mas eu vejo que Deus está chacoalhando a sua igreja e tem muita gente que ainda não entendeu. Igreja que eu falo não é religião, não, é pessoas. Deus está chacoalhando para que as pessoas entendam que esse corona tem um propósito e o povo não está acordando para isso.
Não está acordando para isso. Então as pessoas estão com saudades da igreja, mas não estão com saudades de Deus, a grande maioria. Estão com saudades de ir na igreja, picar o cartão dia de domingo, mas não estão com saudades de Deus. Porque se estivessem com saudades de Deus, a Bíblia diz assim, qual é o segredo? Vou te contar o segredo, A Bíblia diz assim, olha, o segredo é o seguinte, quando você for orar, entra no seu quarto, feche a porta e em secreto, o seu pai que te vê, te honrará. Em secreto. A Bíblia diz assim, quando você for abençoar alguém, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ela diz assim, quando você abençoar alguém, ninguém precisa saber, porque assim fazem os fariseus. Faz em secreto, que o seu pai que te vê, te honrará publicamente. A Bíblia diz assim, olha, quando você for jejuar, faça em secreto. Isso mesmo. Faça em secreto. Que o seu pai que te vê, te honrará. Não faça aquela cara de coitado, de cansado, como fazem os fariseus. Então assim, o que Deus está dizendo é que tudo que é mais importante para Ele é o que eu faço quando ninguém vê, é no secreto. Então estar com saudade do culto não é estar com saudade de Deus. Estar com saudade da igreja não é estar com saudade de Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, a comunhão é independente dos cultos. Culto é gostoso reunir-se como comunidade. É gostoso estar em comunhão com os irmãos. Mas isso não faz de mim alguém mais espiritual ou menos espiritual. A nossa comunhão com Deus não está relacionado ao ativismo. Não está relacionado a eu estar na igreja, no culto. Não. Está relacionado à minha entrega e o meu prazer em Deus. Nós falamos ontem sobre prazer em Deus. Então, onde está a minha atenção? A minha atenção está na religião ou a minha atenção está em Deus? Primeira coisa que nós vamos falar hoje é esse código. A minha atenção está na religião ou a minha atenção está em Deus? E quando eu falo sobre a atenção está na religião ou está em Deus, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão ficando muito claras. Porque pense comigo, agora, ou eu tenho um relacionamento com Deus, ou eu estou perdido. Ou eu tenho um relacionamento com Deus, ou eu não tenho culto. Não tenho culto. Eu vejo, porque assim, a gente está falando assim, creio que é isso que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Mas o povo ainda não percebeu. Eu também peguei esse código. Tem muita gente que ainda não entendeu o que Deus está querendo falar com a gente. Deus está querendo, no secreto, uma vida de comunhão. Entra dia, sai dia. A conversa é de coronavírus, a conversa é de Bolsonaro, a conversa é de Dória, a conversa é de Sérgio Moro, a conversa é que o comércio está fechado, a conversa é que não sei quantos morreram, a conversa é... Gente, se conversa de tudo. Mas o povo não está se voltando para Deus. A maior questão não é voltar os cultos nos templos. A maior questão é o coração estar voltado para Deus. Vou falar uma coisa para vocês muito séria, muito séria, muito séria. Quem conhece aqui a história do tanque de Betesda? Vou falar um pouquinho agora sobre a história do tanque de Betesda. Coloca uma mãozinha assim, se você já ouviu a história do paralítico do tanque de Betesda. Você já ouviu? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Se você já ouviu, coloca a mãozinha aí, para mim entender que você sabe do que eu estou falando. Tá bom?
Vou falar um pouquinho agora sobre o paralítico do tanque de Betesda. O coxo do tanque de Betesda. Legal. Então vamos lá. Certo homem, ele estava há 38 anos, olha só, 38 anos, não são 38 dias, não são 38 meses, 38 anos paralítico. E qual é o problema do paralítico? O problema do paralítico é que ele não consegue se locomover com as próprias pernas. Depende dos outros. Se você já dependeu de alguém, você sabe que a pior coisa no mundo é depender dos outros. Depender dos outros é horrível. É horrível. Ele está 38 anos dependendo dos outros. Não, pega esse código. Depois, o tanque, a história diz que de certo em certo tempo, um anjo vinha e agitava a água desse tanque chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Diz que tinha 5 escadarias ou alpendres. E ali ficava cegos, coxos, paralíticos, surdos. Todas as pessoas com deficiência física ficavam sentadas ali. E diz a história que toda vez que o anjo descia e agitava a água, aquele que chegava primeiro e tocasse na água, ele era curado de todo o mal. Pega essa visão. Jesus chega no ambiente, no local, e Jesus encontra esse cego, e Jesus pergunta assim para ele: você quer ser curado? Você quer andar com as próprias pernas? Você sabe o que ele é capaz de responder para Jesus? Ele responde assim para Jesus: Jesus, ninguém me ajuda. Toda vez que a água é agitada, pega isso. Toda vez que a água é agitada, alguém vai antes de mim e é curado. Ninguém me ajuda, Jesus. Se você está ligado, você já pegou o código. O que significa o tanque, Diego? Coloque aí. O tanque é a religião. Quero ser bem didático. O tanque é a religião. Coloque aí, por favor. O tanque é a religião. Vou ser bem didático. O tanque é a religião. Você vai conseguir entender do que eu estou falando. Jesus chega. Ninguém percebe Jesus chegar. Olha só. Jesus não era nenhum desconhecido. Jesus já tinha curado pessoas. Jesus já tinha feito milagres. Jesus não era nenhum despercebido na religião, não. Na religião, não. Todo mundo conhecia Jesus. Jesus entra e o povo está focado onde? No tanque. Ninguém percebe a presença de Jesus. Pior não é isso. O pior é Jesus perguntar: você quer ser curado? E o rapaz responder assim para Jesus: Jesus, ninguém me ajuda. Ninguém me coloca lá no tanque. O foco do povo era a religião. O foco do povo era o tanque. O tanque ficou mais importante que Jesus. Vocês pegou o código? O tanque ficou mais importante que Jesus. Jesus era o dono do tanque. Jesus era o dono do anjo. Jesus era o dono de tudo. Só que ninguém dava mais atenção para Jesus. Ninguém mais dava importância para Jesus. O foco estava no tanque. Vocês conseguiram entender isso? Quando eu olho e eu vejo essa cena, eu pego pressão. Sabe por quê? Porque a religião ficou
mais importante do que o Deus da religião. Porque o tanque ficou mais importante do que o dono do tanque. A religião vem do religare, que é religar. Deixa eu te dizer uma coisa. A religião, ou qualquer sistema religioso, ou qualquer denominação, seja ela qual for, ela é para servir o povo. Ela é para servir as pessoas. É para religar, é para facilitar o acesso. A religião, qualquer sistema, é para servir o povo. Mas inverteu. Hoje o povo serve a religião. Hoje o povo serve o sistema. E tem muito picareta por aí de cabelo em pé. Porque com esse coronavírus, o seu meio de vida caiu o seu meio de vida. Então tem muita gente assustada, tem muita gente apavorada. Então eu preciso entender que o véu do templo se rasgou e você tem acesso ao Pai. Pastor, você está falando que... O senhor é pastor, já está falando que eu não devo ir numa igreja? Não estou falando nada disso. Estou falando que nós precisamos, sim, nós somos o corpo de Cristo. Mas o que eu estou te falando é que você precisa entender com quem você está conectado. Porque se você entrar na rotina de picar cartão no culto e ir embora para casa, se você entrar na paranoia de que isso não pode, não é porque o Espírito Santo te convenceu, não é porque é bíblico, não, é porque, não sei porquê, é porque a religião fala que não pode, e você não tem acesso, você não tem comunhão com o Espírito Santo, isso não tem cabimento, não tem. Chegou ao ponto do próprio Jesus falar com o rapaz: você quer, você deseja ser curado? E o rapaz está conversando com Jesus. O rapaz está conversando com Jesus, mas o foco dele está no tanque, gente. O foco dele está na religião. Aí eu te pergunto, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Isso é sério. Sabe por que isso é sério? Eu vou te falar características de quem está focado na religião e características de quem está focado em Jesus. Quem está focado na religião não espera de Jesus, espera das pessoas. Pega esse código. Quem está focado na religião sempre está culpando alguém. Jesus perguntou para ele: você quer um milagre? E ele falou o quê? Ninguém me ajuda. Isso é papo de religioso. Coloca aí, ninguém me ajuda. É papo de religioso. Quem tem conexão com Deus não tem esse papinho de ninguém me ajuda. Ah, mas ninguém me ajuda. Mas ninguém me coloca lá no tanque. Sabe, aquele papo de religioso, eu não cresço porque ninguém me enxerga, ninguém me vê, eu tenho um talento, mas ninguém vê, eu tenho um dom, mas ninguém investe em mim. Isso é papo de religioso, isso é papo de quem não tem conexão com Deus. Não, olha, mas ninguém investe em mim, ninguém me ajuda. É por isso que eu não avancei. É por isso que eu não explodi ainda, porque ninguém me ajuda. Eu estou nessa crise é porque ninguém investe em mim. Ah, para. Jesus está dizendo assim: eu estou te dando
a oportunidade de ter uma experiência comigo e andar com as próprias pernas a partir de hoje. Era isso que Jesus estava dizendo para o rapaz. Jesus estava dizendo assim, olha, você tem a mim. Eu sou dono desse tanque. Eu sou dono desse anjo. Eu sou dono dessa água. Sou eu que opero tudo isso daqui. E você está valorizando mais o tanque do que eu? Está valorizando mais o tanque do que eu? Deixa eu falar uma coisa para você. Pare de terceirizar, de responsabilizar os outros pelas suas derrotas. Eu estou assim porque ninguém me ajuda, não. Está assim porque você não se posicionou. Está assim porque você não assumiu o governo da sua vida. Não assumiu assim porque você está indo pela cabeça dos outros. Você está assim porque você não quis ter uma experiência com ele. Porque se você quiser ter uma experiência com ele e não ser um alienado, você vai ver como você vai voar. Você vai voar. Você vai voar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você está conseguindo pegar o código? Se você está conseguindo, dê um sinal aí, aperte esse coraçãozinho, me dá um feedback aí de que você está entendendo, porque eu sei que hoje a pressão está forte. Me deu sede. A pressão está forte, você está entendendo? Você está entendendo? Do que nós estamos falando aqui hoje? Se a atenção é a moeda mais valiosa do mundo, onde você está investindo ela? Obrigado. A Gi está dizendo assim, eu queria que muita gente assistisse isso. Eu também. Eu vou falar uma coisa para vocês. Perdoe a expressão chula que eu vou falar. Eu fui tão ferrado pela religião que eu não deixo escapar um que passa pelo meu caminho, que está aprisionado pela religiosidade. O problema se chama religiosidade, legalismo. Eu não aguento passar um pelo meu caminho e eu deixar barato. Eu não deixo barato. Deixa eu contar uma história para você. A religiosidade ferrou tanto comigo, que Deus, eu sou um milagre. Eu vou falar algo para você assim, ó. Eu quero que você pegue esse código aqui, que você que não sabe qual é o propósito de vida que você tem. Você tem. Eu queria que quem aqui ainda não sabe qual é seu propósito de vida? Dê um sinal. Propósito. Eu não estou falando talento. Eu não estou falando talento. Não. Eu estou falando propósito. Não estou falando qual é o seu dom. Eu estou falando qual é o seu propósito. Porque o talento não é o propósito. O talento é a ferramenta para servir o propósito. Entendeu? O talento é a ferramenta para servir o propósito. Aqui, por exemplo, vou dar o Jorginho de exemplo. Meu amigo. O propósito do Jorginho não é jogar futebol. Jogar futebol é a ferramenta para cumprir um propósito. Pegou o código? Todo talento não é o propósito. O talento é a ferramenta para cumprir o propósito. Meu propósito é cantar. Não. A sua ferramenta é a voz. O talento é a ferramenta para cumprir um propósito. E esse propósito pode ser
Agora eu vou te falar como descobrir o propósito. Alguém, além da Gi aqui, ainda deseja descobrir o seu propósito? Propósito de vida? Eu vou te dar o código de como descobrir seu propósito de vida. 3 códigos. 3 códigos para você descobrir seu propósito de vida. Vou passar para você agora. Se você não sabe qual é seu propósito, eu vou passar agora 3 códigos pesados. Pesados. Que hoje você vai descobrir o que você nasceu para fazer. Nós já dizemos esses dias, sua condição não é você. Você é imagem e semelhança. Seu talento, sua profissão não é o que você é o que você faz. Então vamos lá. Vou passar para você agora. Primeiro código. Primeiro código para descobrir o propósito. Escreve aí. Seu propósito está relacionado à sua maior dor. Seu propósito está relacionado à sua dor. O que mais te fez sofrer. O que mais ferrou com a sua vida. O que mais te trouxe lágrimas. O que mais te causou angústia, depressão. Te tirou o sono. O que mais te feriu na vida. Seu propósito está relacionado à sua dor. Primeiro código. A Paulinha dizia, o seu maior bloqueio? Também. Porque a sua maior dor te bloqueou. Exatamente. O seu maior potencial sempre vai estar escondido atrás do seu bloqueio. Bloqueio emocional. Então assim, pega esse código. Aquilo que mais te fez sofrer vai ser onde Deus mais vai te usar. Você pode escrever isso? Onde eu mais sofri é onde eu mais vou ser usado por Deus. Aonde eu mais chorei é onde eu vou dar mais prejuízo para o inferno. Aonde eu mais sofri é onde eu mais vou ajudar pessoas. É exatamente isso. Primeiro código para você entender o seu propósito. Seu propósito está relacionado à sua dor. O que é isso? É a sua causa. É a causa que mais te incomoda no mundo. A causa que mais te incomoda no mundo está relacionada ao seu propósito. Então você precisa pegar esse código. Seu propósito de vida está relacionado à sua maior dor. Jorjão. Agora tem o Jorginho e o Jorjão. Um abraço. Um abraço. Que top. Um abraço, Jorge. É isso que a Gi escreveu. Onde eu mais sofri é onde eu vou dar mais prejuízo para o inferno. É exatamente isso. Onde você mais sofreu é onde você mais vai resgatar. Você precisa entender isso. O segundo código para você entender o seu propósito, sabe qual é? Onde você mais tem prazer. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Primeiro, está relacionado à sua dor. Segundo, está relacionado ao seu prazer. Porque Deus não tem nada para você que você odeia fazer. Deus não tem nada para você que você, nossa, eu não suporto isso. Não. Deus te criou. Então aquilo que mais te dá prazer, satisfação, está relacionado ao seu propósito. O que te dá prazer? Terceiro código está relacionado ao talento. O que você tem facilidade de fazer? Está relacionado. Está relacionado. Junta esses 3 propósitos, junta esses 3 códigos e você vai começar a entender o seu propósito. O que você tem facilidade de fazer é a ferramenta. O que você gosta de fazer está relacionado ao prazer.
a facilidade. E a sua dor está relacionada à causa. É onde você vai atuar. Onde você vai atuar. Conseguiu pegar esse código? Se você conseguiu, aperta esse coraçãozinho e dá um sinal com a mãozinha. Quero saber se você entendeu. Você conseguiu entender como você descobre o seu propósito. Como você pega. Como você pega. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar isso daí? Coloca um ok, coloca um joinha, levanta a mão, fala qualquer coisa aí para poder entender que você tá pegando. Vamos lá. No meu caso, a minha maior dor, a minha maior ira, a minha maior causa é combater essa religiosidade. Eu fico louco com alienados. Eu fico louco com alguém tentando colocar regra na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Eu fico louco quando alguém tem acesso a Deus e fica alienado em religiosidade, em legalismo, travado, tapado. Sabe por que eu fico louco? Porque eu fui esse cara. Eu fui essa pessoa. Eu fui esse tapado. Eu fui esse alienado que quase acabei com o meu casamento, que quase arrebentei com os meus filhos, alienado, espiritualizando as coisas naturais e naturalizando as coisas espirituais, sem assumir a responsabilidade, porque sabe qual é o problema do religioso? O problema do religioso é assim, ó, deu certo, foi Deus. Deu errado, foi o diabo. A culpa nunca é dele. Ele nunca assume as responsabilidades. Ele não erra, ele não acerta, ele se esconde sempre atrás do espiritual. Ele se esconde sempre atrás da religião. E aí ele acha que Deus tem que fazer tudo por ele. Então nós precisamos acordar e nós precisamos entender o que Deus está querendo falar com a gente nesse coronavírus. Ele está falando para a gente assim, ó, eu quero a sua atenção, eu quero você. Eu não perdi o controle. Eu fechei a porta do templo para saber se você me amava ou se você só ia lá picar o cartão. Não tem mais culto lá. E eu estou sabendo quem é quem. Não tem mais o culto, não tem mais a celebração. E aí, quem tem prazer em mim, continua comigo no secreto. Quem tem prazer em mim, continua na adoração. Quem me ama, quem é apaixonado por mim, tendo culto, não tendo culto, tendo célula, não interessa. Ele continua ligado em mim. A igreja não está de férias. Não. Deus está gritando, voltem-se para mim, voltem-se para mim. Buscais e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está olhando e a gente precisa entender. Lê o livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender. De ponta a ponta. Eu não lembro se é 13, se é 16. Vê lá. Tá assim, ó, de ponta a ponta. E fez Israel o que era mau aos olhos do Senhor.
e Deus os entregou nas mãos dos, aí tá lá, midianitas, filisteus, tem um monte lá. Mas por que Deus fazia isso? Deus fazia isso para o povo se voltar para Ele. Se voltar para Ele. Eu falei segunda-feira e vou passar o código aqui de novo para quem não estava segunda-feira. Você sabe por que a moeda mais valiosa do mundo é o tempo? Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Já me presta o celular um pouquinho. Eu vou te explicar por quê. Pega esse código. Tá vendo isso daqui? Esse celular? Atenção, é a moeda mais valiosa do mundo. Porque não adianta você estar com a sua esposa e você está no celular. Ela tem o seu tempo, mas não tem a sua atenção. É desse jeito. Não adianta você estar com uma pessoa e a pessoa está com você e você está aqui e a pessoa não tem sua atenção, mas ela tem o seu tempo. Deus, o que Deus está requerendo agora é isso. Deus está dizendo assim, ó, eu quero a sua atenção. Eu não quero aquela oração meia boca na hora de almoçar. Aquela oração repetitiva que não passa do teto. Deus quer que você rasga seu coração para Ele. E você diz a Ele suas dificuldades, e você declara a Ele sua paixão, e você declara a Ele seu amor. E você mostra para Ele que você não depende da igreja, que você não depende de célula, que você não depende do culto para amar Ele. Onde você está investindo a sua moeda mais valiosa? É na religião ou é em Deus? Porque você tem o livre acesso a Deus. Você tem o livre acesso a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde essa geração precisa acordar. O que dói meu coração, sabe o que é? É que eu vejo que parece que a maioria está de férias. O povo ainda não conseguiu pegar o código que Deus está querendo falar com a terra. É isso que me incomoda. O Jorginho digitou aqui Eclesiastes 12:3. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o mandamento de todo homem. É isso. Primeiro, temer a Deus. Temer a Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Todo sábio, o princípio do sábio é o quê? É ser temente a Deus. E você tem uma coisa que você tem que guardar, é o quê? Guarda os seus mandamentos. Isso é muito forte. O que é os mandamentos? Bíblia, palavra de Deus, fonte de vida, livro dos códigos, está tudo ali. Está tudo ali, está tudo ali. Boa, Jorginho, boa. Vou fixar esse comentário aqui. Isso é muito top. Nós precisamos entender e começar a fazer as perguntas mais sérias. Eu vejo que tem muita gente que está fazendo de conta que nada está acontecendo. Quem já assistiu o Rei Leão aqui? Alguém já assistiu o Rei Leão? Dá um sinalzinho aí. Alguém já assistiu o Rei Leão? Hakuna Matata. Rei Leão. Você vai ver ele cantar assim, ó, os seus problemas você deve esquecer. Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Não, os seus problemas você deve enfrentar. Você não deve esquecer.
Eu vejo que muita gente está em crise. Muita gente está em crise e ainda não acordou. Chegou a hora de você fazer as perguntas mais sérias da vida. Sabe qual é? Por quê eu estou respirando? Por que eu estou vivo? Eu nasci para um propósito. Você só está vivo por causa do propósito que ele tem na sua vida. Não se esqueça disso. Qual é a sua causa? Porque não vale a pena viver se não tem uma causa pela qual a gente possa morrer. O que mexe com você? O que mexe com você? Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito para você. Há um propósito de vida. O que queima no seu coração? O que queima no seu coração? Será que não está na hora, com esse coronavírus todo, com esse Covid-19 aí, de você começar a fazer as perguntas certas? E falar assim, gente, por que eu ainda respiro? O que é que Deus tem para minha vida? Tudo passa, tudo passa. Salomão escreve assim, ó, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele está dizendo assim, ó, beleza passa, dinheiro passa, amigos vêm, às vezes vão. Hoje você está em uma cidade, de repente você está em outra, de repente você está em outro país e as coisas acontecem. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, as coisas vão... Mas tem uma coisa que não passa. É a nossa conexão com o espiritual, com Deus. O propósito de Deus na sua vida não passa. A palavra de Deus não passa. Jorginho falou sobre os mandamentos aí. E Deus disse assim, ó, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Se eu fosse você, eu começava a acordar para o que Deus tem para a sua vida. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você não está de férias de igreja. Não. Pelo contrário. Mais do que nunca Deus está chamando. Mais do que nunca Deus está chamando. Mais do que nunca Deus está chamando. Mais do que nunca. Porque depois de tudo isso virá um grande avivamento. Depois de tudo isso virá um grande avivamento. Um grande avivamento. Então eu preciso entender onde eu invisto a moeda mais valiosa do mundo. Onde eu invisto a minha atenção. Eu invisto a minha atenção em Deus ou eu invisto a minha atenção na religião? Você sabe por que tem muita gente decepcionada? Sabe por que tem muita gente frustrada? Aline, Deus abençoe. Sabe por que tem muita gente frustrada? É porque se frustrou com uma religião. Se frustrou com liderança. Se frustrou com tanta coisa. Viu tanta picaretagem por aí também. E foi se frustrando. Foi se frustrando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse papo lá do coxo de Betesda, esse papo não cola. Esse papo de que ninguém me ajuda, esse papo não cola. Se até hoje você estava com essa mentalidade de que eu tô assim porque ninguém me ajuda, não, esse papo não cola. Há uma proposta de Deus, e a proposta de Deus é essa. Se você tiver afim, já é. Se você tiver afim, já é. Não é será não, se você tiver afim, já é. Jesus dá um chacoalhão nele. Assim, não, eu não estou te perguntando nada disso. Eu estou te perguntando se você quer andar com as próprias pernas. Estou te perguntando se você quer mudar de vida. Quando a ficha caiu e ele entendeu que o Jesus era maior do que o tanque,
Aí nada segurou ele. Quando você entender que Deus é maior do que qualquer coisa e você tem livre acesso. Gente, eu queria que, por favor, digite isso. Eu tenho livre acesso a Deus. Gente, o véu do templo se rasgou. Você tem o que os patriarcas não tiveram. Você tem o que o pessoal da lei não teve. Você tem. O véu do templo se rasgou. Traga o dedo nesse coraçãozinho aí e digite aí assim, ó, eu tenho livre acesso a Deus. Eu tenho livre acesso a Deus. Isso. Diga, eu tenho livre acesso a Deus. Eu tenho. Diga, a hora que eu quiser, eu tenho livre acesso a Deus. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de permissão de ninguém. A hora que eu quiser. Vocês têm noção disso? A hora que eu quiser. O acesso está aberto, a hora que eu quiser. Gente, isso é demais. Isso é demais. Isso é demais. Hoje eu quero fazer uma oração, é o último dia. Nos outros dias eu não fui tão... Eu não fui tanto para a Bíblia e nem... Falei mais de como encarar a vida. Mas hoje Deus falou comigo, Deus falou assim, não, você vai falar hoje sobre mim. Você vai falar hoje sobre mim. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero colocar aqui agora. Léo, coloca aí a sua... Eu vou colocar aqui agora, antes de fazer uma oração, eu vou te fazer um pedido. Você que é de Pereira Barreto, você que não é também, eu quero que você entre nessa página. Quero que você entre nessa página, se chama Life Fotografia. É do meu brother Eliabe. Digita o seu Insta. Ó, tá aqui, ó, Life Fotografia. Eu quero que você entre lá depois na página dele. Por que eu tô fazendo isso? Ele tá comigo aqui desde segunda-feira, servindo, dando água, colocando a luz. Ele tá aqui, ó, tá aí, ó, lá, tá esse alvo aí, ó, Life Fotografia. E a Bíblia diz, você sempre tem que honrar quem te honra. E ele tá aqui de coração aberto, sabe? É um amigo e eu fico muito, muito grato por isso. E eu queria que você entrasse lá na página dele e visse. Ó, se você ver essa foto que tá minha aí no Instagram, foi ele que tirou. Não vai muito pelo modelo não, mas vai pela fotografia, vai pelo... Ele é muito top e eu quero que você entre no Insta dele, segue ele. Ele tá com uma promoção lá, você vai ver lá, tem uma promoção lá. Se você seguir ele e se você também marcar, acho que é 3 pessoas, já. Isso. Marcar 3 pessoas, ganha um mini ensaio do Dia das Mães aí. Pensa. Então eu peço para você fazer isso. Live Fotografia, tá aí, ó, Live Fotografia. Entra lá depois. E é que você queria que você escrevesse Live Fotografia, porque eu quero fixar aqui. Tá bom? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Foi bênção para você essa semana? Foi bênção? Aqui. Tá fixado aí, Life Fotografia. Tá bom? Foi bênção para você essa semana? Obrigado. A Lucelena e o Gui. Deus abençoe. Obrigado. Quero fazer uma oração pela vida de vocês. Só quero esse feedback de vocês, se fez sentido para vocês.
Jorginho, Deus abençoe Jorginho, Deus abençoe a Gi, Deus abençoe. Eu vou orar pela sua vida, tá bom? Nem sei que hora que já é. 57. Sim, tá bom, ainda tem 3 minutos, 4 minutos. Deixa eu orar pela sua vida, tá bom? A Vanessa, continue com as lives, amém. Semana que vem nós vamos fazer 1 ou 2 lives, tá bom? Wesley, meu amigo, Wesley, a Sulamita, sua esposa, um grande homem de Deus, Deus abençoe. A Aline, Deus abençoe a Aline, um abraço, Rogério, Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Vocês são bênção de Deus mesmo. Quero orar pela vida de vocês. Eu vi que a minha esposa tá aqui, Viviane Rosa, Viviane Brito, minha rainha, um beijo, meu amor. Boninho acabou de entrar, um abraço, Boninho. Nós vamos fazer uma oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada família. Essa semana de mentoria foi uma semana, Senhor amado, onde o Senhor abriu o nosso entendimento. E eu sei que toda transformação ela vem através da mente, de uma renovação de entendimento. Eu sei que foram liberados códigos essa semana, Pai, preciosos mesmo. E eu quero te agradecer por isso, quero te agradecer. Em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada pessoa, e que elas possam, ó Deus, em nome de Jesus, através disso, tomar decisões, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo Elias também acabou de entrar, um abraço, nós estamos terminando, tá bom? Elias, estava pensando em ti, essa semana, a gente poder fazer uma live junto, vamos acertar isso daí, tá bom? Vou tirar aqui um print, vai lá no feed e você coloque lá qual foi o código que você pegou da mentoria de hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você hoje? O que você vai fazer com isso? Abraço!